Olá, quero falar aqui hoje um pouco sobre o único Deus. É que muitos falam em Deus, pensam em Deus, comentam sobre Deus, chamam por Deus, mas não conhecem Deus. Se perguntar a ele quem é esse Deus, ele não sabe definir. Muitos chegam a dizer até que Deus é um, Jesus é outro, Espírito Santo é outro, que tem três pessoas. Mas não é assim, essa trindade não existe. O único Deus verdadeiro é como está em Efésios capítulo 4, versículo 4, que há um só corpo e um só Espírito. Versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E logo a seguir diz, versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz que, todavia para nós, há um só Deus, o Pai. Que todavia para nós há um só Deus, o Pai. Deus é o Pai, porque Ele criou tudo. O Pai, Deus para a gente é o Pai, é aquele que criou tudo. Para mim, esse que é Deus, o Criador. Por isso que Ele é o Pai, porque foi chamado, porque criou tudo. E muitos não entendem que Deus se fez Pai quando criou todas as coisas. Se manifestou como Pai criando todas as coisas. E se manifestou como Filho quando Ele gerou um corpo em Maria e habitou, se uniu a natureza dele a esse corpo. A natureza divina foi unida a esse corpo. Então, Ele morreu por nossos pecados para nos remir. E depois Ele, como Espírito, que é o que Ele é, Ele se manifestou em nós na redenção. Quando cremos no Senhor, cremos que Deus se fez manifestado em Cristo, em carne. Então recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. Efésios 1,13. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Assim que vemos que Deus habita em nós. Em Jeremias capítulo 23, versículo 24 a 25, 23 a 24 diz: não sou Deus apenas de perto, mas também de longe, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Deus enche os céus e a terra. Ele é infinito, ele é invisível. Aquele corpo de Cristo não poderia ser a essência de Deus totalmente, porque era um corpo, mas era habitado pela natureza divina. Então, Deus é Espírito. Jesus disse em João 4,24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, crendo em Deus que é Espírito, nós estamos crendo na vida que é Deus, que é a vida eterna. Como Jesus disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem ao Pai senão por mim? Ele não está dizendo que ninguém irá ao Pai. Mas está dizendo que ninguém vem. Porque está dizendo que a natureza de Deus está nele. Ele é a natureza divina em carne. Ele apenas recebeu o nome de Jesus, aquele corpo onde Deus habitou, onde habitou a sua natureza. Ele recebeu o nome de Jesus. Mas ele é a natureza divina em carne, habitada na carne. Então, só pode ir ao Pai se crer no que ele fez na cruz, no que é o próprio Pai fazendo sacrifício naquele corpo. Que maravilha, um maravilhoso amor desse. Não tem como a pessoa ser infeliz pensando num amor desse, de que o único Deus, um Deus só nos amou. Como perguntaram a Jesus, mestre, qual é o principal dos mandamentos? Ele disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Ele é um só Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, você não terás outros deuses diante de mim. Acima de tudo, não terás outros deuses diante de mim. Isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. É ter Ele como único Senhor. Assim que meditemos nessa palavra, que Deus é um só. Romanos 3,30 diz, visto que Deus é um só. Gálatas 3,20 diz, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Em Judas capítulo 1, versículo
4 diz: e negam a Deus, o único soberano e Senhor nosso, Jesus Cristo, porque ele tem a natureza divina nele, por isso que é chamado de Deus. Mas Deus é Espírito, e cremos em Deus que é Espírito, e por isso que ele é Deus, Jesus. Mas Deus é Espírito, porque a essência de Deus é Espírito. Deus é Espírito e cremos em Deus que é Espírito, e que se manifestou em carne, gerou um corpo, Maria e uniu sua natureza nesse a esse corpo, para remir-nos na cruz com seu sangue, com sua morte, com o derramamento do seu sangue. E ao terceiro dia, Deus que é Espírito ressuscitou esse corpo maravilhoso, nos ressuscitando juntamente com Cristo pela fé, que haveríamos de crer, nós todos os eleitos, escolhidos de Deus. Que coisa maravilhosa é isso. Assim que Deus abençoe a você que ouviu essa mensagem, essa palavra, e creia em Deus apenas, amigo. Não creia em besteiras e muitas outras coisas, em deuses, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 deuses. Não creia só em Deus que é Espírito, que está em Cristo para nos salvar e nos salvou na cruz. Assim, crendo, assim temos a vida eterna. Assim que Deus te abençoe.